Olá, boa noite, meu nome é Flávia. Hoje vamos tratar do tema biologia molecular, né? Com técnicas de PCR, né? Vamos ver como é que ela funciona, né? Para que serve, né? Qual a função da biologia molecular, né? E do PCR, né? O PCR vai servir para quê? Para identificação de agentes infecciosos, identificação de mutações específicas, né? Que às vezes as células passam por mutações, né? Ou seja, ela aumenta, né, a sua quantidade, causando algum tipo de câncer, algum tipo de doença, né? Prejudicadas, né? E predisposição, que às vezes vem de genético, né? E as doenças oncológicas os especialistas dessa área estudam tumores e o câncer, né? De diferentes formas, né? E os seus tratamentos, né? E qual a melhor forma de tratar esses pacientes que têm essa doença oncológica, né? Que faz parte do câncer, né? Estabelece prognósticos de doenças, né? Técnicas PCR, né? PCR é uma palavra em inglês que significa reação em cadeia da polimerase, né? Mimetiza o ciclo celular de divisão celular, a transcrição da informação genética contida no DNA e seu produto, né? Ele está na junção de apenas um e ele vai se dividir em dois, né? Vai haver uma replicação, ou seja, um aumento da sequência específica de DNA utilizando equipamentos termocicladores, né? Esses equipamentos cicladores, né? Vai vir de fontes termais, né? A acrescentação de material genético de sequências, né? E iniciadores complementares, conhecidos como primes, né? Desorribonucleotídeos, né? De polimerase, tempo resistente. E o que vai acontecer no PCR, né? Esse DNA vai gerar milhares de cópias, né? Submetendo a amostra de DNA a ciclos específicos de temperatura e combinação de reagentes. Então, para que tenha essa amostra, né, final, é necessário que o aumento da temperatura e a combinação de reagentes para que isso aconteça, né? Qual o objetivo da PCR? Né? A obtenção de muitas cópias de uma sequência específica de ácido nucleico a partir de uma fita molde, ou seja, consiste na produção de DNA in vitro, né? Onde essa amostra é coletada e colocada in vitro, né? E quando nós falamos em PCR, esse exame, ele foi bem conhecido agora na Covid-19, né? A mídia trouxe bastante nesse termo, né, para a população. Então, muitas pessoas já conhecem, né, qual a função da PCR, né, na constituição de exames, né, para detectação de doenças, né. Como é feito o PCR com reação em cadeia de polimerase, né? Vai colocar a amostra do DNA, um microtubo de ensaio, uma máquina, né? Termoscladora que possui como função fazer ciclos de temperatura pré-estabelecida com tempos exatos específicos para a reação seguinte da análise, né? Aqui a gente vai ver a amostra do DNA, né? Nessa imagem aqui. Depois os tubos, né? Bem especificados. E depois vai para termo, né? Termocicladora, né? Para que chegue ao resultado final e a pessoa tem que conseguir fazer a tradução, né? Para ver o que é apresentado nesse diagnóstico, né? No termosclador ocorrerá um ciclo com 3 etapas, né? Que vai ser a desnaturação, né? Que vai acontecer a partir de 92 graus até 95 graus. Depois, o anilamento, né? Aqui o anilamento, a gente vai vendo aqui como é que essa célula, né? Ela vai se fragmentando, né? E depois a extensão, né? E aqui mais para frente a gente vai falar um pouquinho de cada uma, né? Especificamente, né? A desnaturação é dividida em quê? Em duas partes, né? Para que essa etapa da técnica de PCR funcione, o manipulador deve adicionar uma base nitrogenada composta por 3 fosfatos holonucleotídeos, conhecidos como primes, que são fitas de DNA A, T, C e G. E a polimerase será usada para promover a reação, né? Então, e aí a gente vem aqui no ciclo de anelamento, né, que é o segundo ciclo, ela vai se resfriar a 50 graus, né, onde os primes se anelam as duas fitas simples, servindo de iniciadores para enzimas polimerases, né. E mais daqui à frente, o terceiro ciclo é a extensão. Aquece novamente o tubo a 72 graus centígrados, temperatura ideal de funcionamento da TAC polimerase. Para a duplicação da fita, a TAC polimerase inicia após o final do prime, coloca os nucleotídeos livres na fita de DNA ligantes
O complementar ele formando assim uma nova fita dupla, né? Ou seja, é toda uma reação, né? Como a gente podemos ver, essa técnica de PCR ela é usada muito na medicina forense, né? A pessoa vai no local do crime, né? Faz a coleta de DNA, de digitais, né? Por isso que eles pedem que pessoas não se aproximem, para não alterar o ambiente do crime, né? O processo envolvendo esses 3 passos pode ser repetido várias vezes, né? Que vai ser a 40 a 50 ciclos, sendo possível aumentar em cada ciclo 2 vezes a concentração de DNA pré-existente, né? Para que aqui a primeira cópia, né, do DNA aqui, né, e com o PCR aqui ela vai aumentar, né, quando ela passar pelo processo do termociclador, né, e pelas 3 etapas, né, para se chegar ao resultado final, para se descobrir vários tipos de doenças, né, como câncer, o Covid, no caso, entre várias outras, né. E quais são as vantagens, né? A vantagem do PCR é a quantidade necessária para o procedimento, a obtenção de uma grande quantidade de produtos, amostras nem sempre puras, né? Capacidade de amplificar uma única molécula de DNA ou RNA, ferramenta importante para a biotecnologia e baixo custo, né? E a desvantagem do PCR é a necessidade de conhecer a sequência de DNA e amplificar para que possa ser sintetizado primes específicos. Facilidade, o que vai acontecer? Ela vai ter facilidade de contaminação, né, das amostras, né? Incorporação errônea de base durante a replicação, substância que conhecidamente inibe a reação, como é o caso da hemoglobina, demanda mão de obra especializada, né, que muitas vezes não tem para decifrar, né, para saber qual é o resultado final, né, desse processo, né. Aplicações da técnica PCR, né, ela vai o que? Ela vai diagnosticar doenças infecciosas genéticas, né, te dando um aviso prévio, né, do que você deve fazer, como deve tratar, né, amplificação de genes para posterior clonagem e expressão, determinação de variabilidade genética, né, variabilidade, quando nós falamos de variabilidade genética, estamos falando que vários genes eles podem se modificar para melhorar, né, e ser resistente a determinada doença, né, detecção de organismos geneticamente modificados, né, sexuais de embriões, né, estudo da expressão gênica, através da técnica PCR, é possível descobrir, né, a paternidade de uma determinada. Agora aqui, né, as variações mais comuns da técnica de PCR, né, é possível a gente contar PCR convencional, né, que vai multiplicar um trecho específico do DNA, até que a sua concentração seja amplificada, seja aumentada e possa ser detectada, né. RT-PCR, avaliar a expressão gênica a partir do mRNA, né. Multiplex PCR, são utilizados diversos DNA-alvo para uma única reação e diversos primes específicos para cada fragmento gênico escolhido, né. NETs PCR, utilizado quando não consegue amplificar, né, apenas o fragmento gênico na sua reação, ou seja, a amplificação não é suficiente para a detecção, né. PCR isotérmico, permite amplificação isotérmica, né. Agora, seguindo aqui mais adiante, né, o PCR em tempo real, né, ele vai coletar, ele vai agir na coleta de dados na fase exponencial, sem manipulação de pós-PCR, né, resultado quantitativo, né, vai ser em quantidades, né, requer concentração de DNA, barra C, DNA, 1000, né, tempo de reação reduzido, maior reprodutibilidade, sensibilidade e precisão, né. Já o PCR convencional já é diferente, né, é a coleta de dados na fase final da reação, né, manipulação pós-PCR, preparação do gel de agarose, né, visualização, né, para ver o resultado, resultados qualitativos, né, não é quantitativos, é em qualidade, né, requer concentrações maiores de DNA, cDNA, né, muito tempo para obter o resultado, e já lá no tempo real não, é bem preciso e em menor tempo, né, e o PCR digital, né, a terceira geração das técnicas de PCR, ela permite uma quantificação absoluta altamente sensível de ácidos nucleicos sem a necessidade de curva padrão contra os endógenos, né. Qual a diferença entre o PCR convencional e o PCR digital, né? O PCR tradicional ele vai calcular a quantidade de produto amplificado PCR na extremidade de diversos ciclos do PCR. E o PCR digital ele vai fazer o quê? Né? É semi-quantitativo,
melhor possível. A concentração de ácido nucleico pode ser determinada a uma extensão comparada à intensidade da faixa, amplificada em um gel de eletroforese, a um padrão conhecido. É limitada a amplificação de ácidos nucleicos para arranjar em sequência planar. Tem baixa sensibilidade e precisão deficiente, né? Ele não tem uma precisão exata, a precisão dele às vezes pode ser deficiente. É um processo não automatizado, né? Ele precisa de mão de obra para decifrar esse código, né? Para chegar ao resultado da doença, né? Somente a discriminação tamanho base é possível, não a inspeção numérica dos resultados do processamento carro PCR é exigida, né? Já no PCR digital, mede o número de moléculas do alvo diretamente, contando a fluorescência positiva nos compartimentos, permite a quantificação absoluta da molécula do alvo, usando a mistura original da diluição da amostra e do algoritmo estatístico de Poisson, né? É altamente sensível, só um pouquinho, voltando aqui, não dá para voltar, né? Diferença entre o PCR convencional e digital, né? A gente vê aí pela quantidade de moléculas, né? E como é que o resultado de um é diferente para outro, né? Esse aqui, o PCR digital, ele vai agir como, né? O tempo real aqui ele vai agir com precisão, né? Ele vai mostrar o melhor resultado, né? E em menor tempo, né? E as considerações finais, como nós podemos ver, a biologia molecular, né, com essa técnica de PCR, ela houve um grande avanço na área da biologia molecular, né, porque permite analisar o conhecido sobre o genoma e sua expressão, né, uma reação de amplificação in vitro de regiões específicas de ácidos nucleicos. Para que esse processo aconteça, é preciso que essa amostra de DNA ela esteja in vitro e é necessário os reagentes, né? Para que seja uma mistura, para que aconteça a reação adequada, né? Para chegar ao resultado final, né? Dos ácidos nucleicos, né? Realização e consideração simples, vai caracterizar 3 etapas, né? Que, como foi explicado anteriormente, a desnaturação, que precisa de 92 a 95 graus, né? Que uma célula vai se duplicar em duas, né? O anelamento e a extensão, né? E para que isso ocorra, é preciso a amostra de DNA, RNA e proteínas, né? Para se chegar ao resultado esperado, né? Eu agradeço muito, né, a apresentação. Queria dizer obrigado.